Boa noite. Nós vamos apresentar o nosso trabalho, Experimentação no Ensino de Ciências da Natureza, proposta para a Química. Eu sou a Lorena. Eu sou o Alisson. Eu sou a Viviane e as colegas Leandro e Renata. Olá! O nosso trabalho será caracterizado como corpo humano, digestão. O público-alvo será nono ano e os objetivos didáticos serão: objetivo geral, promover uma sequência didática com o tema corpo humano, digestão, acerca da metodologia Teaching Learner Sequence. E os objetivos específicos serão identificar os conhecimentos prévios dos alunos a partir de um questionário aberto, analisar os termos acidez estomacal e a relação do ácido na digestão após leituras indicadas pelo professor e compreender os ácidos e bases diante de uma atividade experimental e posteriormente responder às questões direcionadas. A metodologia escolhida para o trabalho foi a Teaching Linear Sequence, TLS, que é uma metodologia organizada por meio de sequências didáticas. Ela, traduzida para o português, significa então sequência de ensino-aprendizagem. Ela é uma sublinha de uma pesquisa baseada em design, que surgiu na década de 1990 para propor uma nova metodologia que buscasse unir os aspectos teóricos da pesquisa com a prática. Então, essa metodologia ela procura levar em consideração o conhecimento do aluno, o conhecimento prévio do aluno, sempre tem uma motivação para o início das aulas e ela busca sempre uma inovação. Essa metodologia é composta por etapas, que a primeira seria conhecer o público-alvo, depois aplica-se um questionário para sondar os conhecimentos prévios. No início de cada aula, sempre tem uma atividade que procura motivar os alunos, então seria uma motivação inicial. Depois, parte-se para o estudo dos conceitos estruturantes, que seriam os conteúdos que o professor vai trabalhar. Depois, na etapa final, aplica-se novamente um pós-teste. O pré-teste aplicado durante essa proposta, ele traz informações e questões para se analisar os conhecimentos prévios dos estudantes. O pré-teste ele é composto por questões que buscam sondar se os estudantes já ouviram falar em ácidos, se eles conhecem algum ácido presente no cotidiano e quais deles, e as bases, se eles já ouviram falar e quais delas, e do que lembra quando se fala em ácidos e bases. Então, esse primeiro pré-teste, ele busca sondar os conhecimentos prévios dos estudantes. A segunda etapa da proposta, ela traz a motivação inicial, onde será apresentado primeiramente um texto aos alunos. O texto tem o título de O Famoso Leite de Magnésia, onde ele apresenta a história de um indivíduo que procura um médico devido aos sintomas de ardência no estômago ou queimação. Então, o médico dá um diagnóstico para ele, tá? Após a procura dele, e ele indica alguns medicamentos, como o leite de magnésio. A dúvida do indivíduo é saber qual a eficiência do leite de magnésia e quais seriam os sintomas que indicam essa enfermidade dele. A terceira etapa da proposta, ainda dentro da motivação inicial, será realizado então um experimento simulando o estômago humano, onde nós teremos que utilizar Beckers, ácido, água, fenolftaleína, o leite de magnésia, que são alguns dos elementos que estão presentes no texto inicial. O ácido será utilizado o vinagre para os alunos. Claro que eles não saberão que essa seria a substância utilizada para representar o ácido.
Agora, então, parte-se para a organização de conceitos, que é onde vão ser trabalhados os conceitos sobre ácidos e bases. Então, primeiramente, os estudantes deverão resolver as questões. Qual o diagnóstico dado pelo médico de acordo com os sintomas apresentados pelo paciente? Quais os componentes do leite de magnésia? E qual a ação do leite de magnésia para o problema apresentado pelo paciente? Tudo em relação ao experimento que serviu de motivação inicial e o texto. Após eles responderem as perguntas, nós disponibilizaremos umas leituras, que a fim de que eles definam o termo acidez e a relação do ácido na digestão. Então, serão 4 textos e como está os links no slide. Após a leitura dos textos, eles vão ter que responder o que são ácidos, o que são bases, qual a ação dos ácidos na digestão, qual o ácido presente no estômago. A partir dos textos, né, então eles terão a capacidade de responder de acordo com os textos. Aqui nesse slide nós trazemos então a exposição de conteúdo, né, que é uma aula de ácidos e bases estruturada com todos os conceitos relacionando com o cotidiano dos alunos. Segunda atividade experimental, contando com um roteiro impresso, onde os estudantes deverão que identificar ácidos e bases a partir de um indicador. O indicador utilizado neste experimento vai ser o de repolho, porque o repolho é um indicador ácido-base natural, né, que em meio às substâncias que serão utilizadas, ele vai mudar de cor, então ajudando a identificar o que serão ácidos e o que serão as bases, tá? Então, a partir desse experimento, então nós aprenderemos a fazer esse indicador ácido-base a partir do repolho roxo, e então observaremos que ele mudará de cor à medida que o pH das substâncias for sendo alterado a partir de produtos do cotidiano dos estudantes. Consta na preparação do indicador ácido-base, que nós vemos aqui, tá? Nessa coloração roxa, que é a partir do repolho roxo. Então, utiliza-se uma folha de repolho roxo com 1 litro de água batido no liquidificador. Após triturar ele no liquidificador, então ele deve ser coado, tá? E colocado em um recipiente. Então, este já foi preparado antecipadamente e ele está presente aqui. Então, como substâncias para demonstração, a água potável, água sanitária, leite de magnésia, refrigerante, de preferência Sprite, que é uma coloração incolor, o leite, detergente, condicionador, shampoo e vinagre branco. Então,
Então, em cada um dos recipientes foi colocado essas substâncias e agora, após essa etapa, será adicionado a cada recipiente de substância o indicador ácido-base. Então, nós vamos começar pela água potável. Água sanitária, leite de magnésia, refrigerante, o leite, no detergente, condicionador, shampoo e no vinagre branco. Precisa tornar miscível, então, nos frascos do condicionador e do shampoo. Então, após a aplicação do nosso indicador ácido-base nos recipientes onde estão contidos as substâncias que foram utilizadas, nota-se, então, a mudança de coloração da coloração original. Tá? Para identificar o ácido ou a base, utiliza-se então uma escala de colorimetria a partir de pH que indica a acidez das substâncias. A partir da análise dessa escala, observou-se que a água potável mudou de cor, então ela é básica porque ela parte para uma cor de lilás para uma cor mais forte. A água sanitária é básica, porque ela se mantém a partir de uma cor meio que amarelada. O leite de magnésio, a água sanitária, ela é básica. O leite de magnésia, a partir da coloração, é uma base. O refrigerante é ácido, porque trocou para uma coloração rosada. O leite, ele é uma coloração neutra, porque ele não mudou de cor. O detergente também é uma base, devido à coloração arroxeada. O condicionador de cabelos também é uma base. O shampoo também é básico, note-se que ele tem uma coloração bem rosa. E o vinagre branco, já pendendo para uma cor avermelhada, ele é ácido. Aqui no shampoo e no condicionador temos uma curiosidade. O condicionador, ele é básico, porém ele tende mais para o ácido do que o shampoo, porque o condicionador, ele tem que fechar a cutícula do cabelo e o shampoo tem que abrir a cutícula do cabelo. Então, passa o shampoo, depois passa o condicionador, abre e fecha a cutícula do cabelo. Então, após fazer o experimento e verificar a coloração dos materiais utilizados, os alunos terão que preencher a tabela, né? Então, eles vão ter que colocar qual foi o indicador que eles usaram, qual foi o material, qual foi a cor observada e a classificação, que é entre ácido e base, né? Não vamos pedir para eles pôr o número do pH. Depois, eles vão ter, então, resultado de discussões, né, do experimento, que é, de acordo com a classificação de cores observada, conceitue os ácidos e as bases. Então, eles vão pôr, né, que dependendo da cor, o ácido é ácido, dependendo da outra cor é base, de acordo com a coloração, né, do papel de tornassol. Depois, que substâncias presentes no repolho roxo provocam a mudança de cores nas soluções? Que substância será que tem no repolho roxo que provoca essa mudança de coloração? Então, isso provavelmente vai ser uma questão bem problematizadora para eles terem que descobrir. Critérios adotados. Os alunos serão divididos, então, de acordo com a atividade a ser realizada. Segundo, deverão fazer a entrega das atividades propostas, contendo as respostas das atividades, se há algum relatório ou as atividades ao qual eles deverão descrever o que foi feito nos experimentos.
Terceiro, a realização das atividades tem como principal objetivo a ação dos estudantes, bem como seu relacionamento em grupo, ou seja, eles saberem trabalhar entre eles, colegas, e aplicarem aquilo que foi estudado. Questões individuais de aprendizagens. Bom, nesse item, será então avaliado o interesse e o envolvimento dos alunos no desenvolvimento das atividades e nos experimentos, bem como também será contado a entrega das tarefas solicitadas pelo professor e então o posicionamento dos estudantes frente às indagações que o professor propor a ele. Dificuldades a serem superadas: quantidade limitada de material, no caso, recurso financeiro, possíveis atos de indisciplina dos alunos, tempo para elaborar essa atividade, número excessivo de estudantes em sala de aula, no caso, muitos estudantes e pouco material. Alguma dificuldade na análise e interpretação dos fatos, no caso, de estudantes durante a atividade. Bom, então esse é o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção de todos.